Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se quiser digitar Paulo Roberto Maciel, também chega lá. Vamos transmitir hoje a liturgia referente a 26 de março de 2025, quarta-feira, dia 26 de março. É a terceira semana da Quaresma na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria com o prefácio da Quaresma. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e do 5 ao 9. O tema é cumprir e praticai as leis e os decretos. Cumprir e praticai as leis e os decretos. Vamos à leitura? Moisés falou ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo 147 na Bíblia Vulgata e 147b na Bíblia de Jerusalém. Versículos 12 ao 13, 15 ao 16, 19 ao 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos: glorifica o Senhor, Jerusalém. Agora vamos ao Evangelho deste dia, escrito por São Mateus ou São Levi. Mateus ou Levi é o mesmo apóstolo. Capítulo 5, versículos de 17 a 19. É o primeiro evangelho do Novo Testamento, hein? Primeiro livro do Novo Testamento. A aclamação será com João, capítulo 6, versículos 63, 63c e 68c. E o evangelho, como eu já disse, Mateus 5, capítulo 5,
versículos do 17 ao 19. O tema do evangelho de hoje é: aquele que praticar e ensinar os mandamentos, este será considerado grande. Vamos aclamar? Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aqui à meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. A lei que Deus transmitiu a Moisés e que, se praticada, torna-se meio para alcançar a vida eterna e entrar na posse, para alcançar a vida e entrar na posse da terra prometida, Deuteronômio 4, versículo 1, não foi abolida por Jesus, mas levada por ele ao seu pleno cumprimento, conforme Mateus 5, versículo 17. Este ato de cumprir a lei plenamente não significa obedecê-la, mas realizá-la, ou seja, dar cumprimento ao que foi anunciado e prometido por ela. Deste modo, cumprindo a lei, Jesus a supera como uma gestação que se plenifica e se cumpre no nascimento. A gestação está em vista do nascimento, ela não tem razão de ser em si mesma, é uma preparação. Com a vinda do Verbo encarnado, o Cristo de Deus, e com a sua morte e ressurreição, toda a Escritura, a lei e os profetas, cumpriu-se nele. É ele a plenitude da revelação de Deus. Na nova e eterna aliança, os filhos do reino são chamados a praticar e ensinar os mandamentos. Mateus 5, versículo 19, realizando tudo iluminados pelo mistério pascal de Cristo, amando a Deus e uns aos outros como ele nos amou. Então esta é a reflexão e vamos agora aos santos do dia. Santo do dia 26 de março, São Cástulo, mártir do século... Bem, não temos o século corretamente, portanto não vou citar aqui, porque também não consegui na minha pesquisa. Mas é São Cástulo, esse canonizado. Consta que, sendo camareiro do imperador Diocleciano, ajudou muitos cristãos durante a perseguição desse líder governante. Descoberto, foi executado após sofrer cruéis torturas. Olha, por isso ele é santo. Ajudava os cristãos, né? E foi executado, morto, como mártir de Cristo Jesus. Santo do dia 26 de março, Santo Eutíquio, mártir que faleceu em 356. Era subdiácono de Alexandria, que no tempo do imperador Constâncio morreu em defesa da fé.
Santo do dia 26 de março, São Pedro de Sebaste, bispo. Faleceu mais ou menos em 391. Era o irmão mais novo de São Basílio Magno, eleito bispo de Sebaste, atual Sivas, na Turquia. Pedro de Sebaste defendeu eximiamente a fé contra a heresia ariana. Santo do dia 26 de março, São Bercário Abade, faleceu em 685, foi apunhalado na Quinta-feira Santa por um monge, ao qual havia repreendido várias vezes por sua má conduta. Faleceu no domingo da ressurreição após perdoar o assassino. Santa do dia 26 de março, quase santa, é beata, né? Madalena Catarina Morano, virgem, faleceu em 1908. Recebeu o hábito das filhas de Maria Auxiliadora das próprias mãos da santa fundadora. Erigiu na Sicília, Itália, inúmeras casas e escolas. Santo do dia 26 de março é São Braulio. Então, São Braulio é santo de 26 de março, de acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. São Braulio nasceu em uma família cristã muito sensível à vontade do Senhor. Ele foi bispo de Saragoça, na Espanha, foi um grande pastor e escritor. Uma irmã e um irmão tornaram-se religiosos e um outro irmão tornou-se bispo. Depois de ingressar numa vida de oração e contemplação dentro de uma abadia, Braulio conheceu Santo Isidoro, que o influenciou. Braulio começou a escrever meditações bíblicas, produzindo muitos volumes explicando o modo de ser e de agir de Jesus Cristo. Como bispo de Saragoça, participou de 3 concílios na cidade de Toledo para combater heresias que tentavam enfraquecer a fé da igreja e do povo de Deus. Ele foi bispo entre 631 e 651. São Braulio foi um verdadeiro pastor que zelava pelo bem de seu povo, que Deus colocava sob seus cuidados. Invoquemos São Braulio para que ele ilumine nossa consciência, especialmente para entendermos que o Senhor Jesus não inventou nenhum caminho paralelo para Deus, Pai. Que Jesus fundou uma só igreja. São Braulio, rogai por nós. Santo do dia 26 de março, São Ludgero. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, São Ludgero foi o primeiro bispo de Münster, na Alemanha. Nasceu em 745 em Süskinen, na Frísia. Pertencia a uma família nobre. Naquela época, o cristianismo saíra das fronteiras do Império Romano e chegara à Alemanha. Nesta obra missionária que atingiu o máximo desenvolvimento com São Bonifácio, encontramos empenhado São Ludgero, discípulo de São Gregório de Alcuino de York. Depois da ordenação sacerdotal recebida em Colônia em 777, Ludgero se dedicou à evangelização da região pagã da Frísia, onde São Bonifácio sofrera o martírio. Os métodos usados por Carlos Magno para evangelizar e sujeitar o povo estavam muito pouco em sintonia com o espírito do Evangelho. Em 776, durante a primeira expedição, o monarca impôs o batismo a todos os guerreiros vencidos, mas a revolta de Viduquindo foi acompanhada de apostasia geral, afastamento da fé. Ludgero teve de fugir depois de parar em Roma. Chegou então em Monte Cassino, onde vestiu o hábito monacal, mas sem emitir os votos religiosos. A revolta de Viduquindo foi oprimida em 784 e a repressão foi dura. Rejeitar o batismo ou quebrar o jejum quaresmal eram passíveis de morte.
Mas esse regime de terror tornava o cristianismo odioso, mesmo produzindo bons frutos, graças a alguns autênticos arautos do evangelho, como Ludgero. Carlos Magno foi procurá-lo em Monte Cassino, encarregando-o de retomar a missão na Frísia. Ofereceu-lhe o bispado vacante de Treverus, mas o santo recusou. Em 795 fundou no território da Saxônia um mosteiro, em volta do qual cresceu a atual cidade de Münster, que significa mosteiro. Construiu igrejas e escolas e fundou novas paróquias e as confiou aos sacerdotes, que ele mesmo formara. Morreu no dia 26 de março de 809, passando a ser venerado como santo. São Ludgero, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, em seu canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, acate. Afinal, estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Até o pai terreno, o pai físico, dá um não para o filho quando percebe que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, que sabe tudo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos de comunidades evangélicas protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for batizado, acreditar em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, e arrepender-se dos seus pecados, morrer na amizade com Deus, irá viver por todos os séculos dos séculos com Jesus Cristo, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo na Santíssima Trindade, Pai, o Criador, Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso defensor, o Paráclito, nosso discernidor. Também vamos viver junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, São Mateus, São Lucas, Santa Maria Madalena, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São João Paulo II, Santa Teresinha d'Ávila. Teremos uma vida para sempre, definitiva, perene. Arrependa-se dos seus pecados diariamente para não morrer em pecado grave. E assim continuará na amizade com Deus. E a qualquer momento que morrer, irá para o céu, aguardando o juízo final para ter um corpo glorificado, um corpo transformado, transfigurado, semelhante ao de Jesus quando ressuscitou. Modificou sua aparência, entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, passou pela parede, um corpo diferente. Ao mesmo tempo em que fez isso, pôde comer, pôde beber. É difícil de entender, né? No nosso mundinho em que vivemos aqui, como indignos servos. Então é preciso de crer em Jesus como Deus, preciso que cada um arrependa-se dos seus pecados e seja batizado para ter essa vida eterna. Algo indizível, inefável e indescritível. São Paulo diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós que formos salvos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel. Maciel
7919 no YouTube ou @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Endereço geral Paulo Roberto Maciel para alcançar o Facebook e o blog.